Oi, pessoal, tudo bem? Bom, essa é a nossa segunda aula sobre estequiometria. Hoje a gente vai falar de um assunto que é complementar, né? Ele traz umas novidades em relação aos exercícios, aos exemplos da última aula. Nós vamos falar sobre reagente em excesso e reagente limitante. É uma situação muito comum nos exercícios de estequiometria e a gente vai aprender como lidar com isso, como fazer os cálculos, né? Como calcular a quantidade de produto formado, fazer as relações estequiométricas quando algum reagente está em excesso, tem uma quantidade além do necessário. Então, nossos objetivos serão esses, ó. Identificar se uma reação ela está na proporção estequiométrica, ou seja, fazer o balanceamento, né? Esse primeiro momento da reação é sempre balancear a equação, ver se as quantidades estão na proporção adequada. Relacionar essas proporções com as quantidades envolvidas, ou seja, se o exercício está nos dando em massa, vamos ter que fazer as conversões de unidade para massa ou para volume, ou para quantidade de matéria, enfim, como for requisitado ali pelo enunciado do exercício. Determinar o agente em excesso, o reagente em excesso e o reagente limitante, e fazer os cálculos, né, da quantidade de produto formado, os cálculos pedidos pela questão, sempre com base na proporção estequiométrica. Bom, começando, eu acho que a melhor maneira de tentar representar isso é fazer relações de proporção aqui. Então, a ideia é que nós precisamos construir bicicletas, e os reagentes são as rodas e o quadro, né, da bicicleta ali. Então, eu sei que para cada quadro eu preciso de 2 rodas. Essa é a proporção adequada, é a proporção que a gente chama de estequiométrica. O problema é que nessa figura a gente tem 3 quadros e nós precisaríamos apenas de 6 rodas, né? 3 parzinhos de roda, mas tem 4, ou seja, a quantidade de rodas ela está em excesso, ela está além daquilo que eu necessito. Bom, e o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer a reação na proporção adequada, ou seja, cada 2 rodas, um quadro. Vou fazer 3 conjuntinhos, ou seja, 3 bicicletas completas, mas eu vou ter no final um excesso, um resto de material, né, um resto de reagente que não reagiu. Esse aqui é o excesso. O excesso é aquela quantidade que eu tenho além do necessário. Esse reagente que sobra, que nós chamamos de excesso, ele faz com que o outro reagente seja chamado de limitante. O limitante é aquele reagente que vai ser completamente consumido, ou seja, os quadros, eu tenho 3 quadros, eu tenho rodas suficientes para reagir com os 3, não vai sobrar. Então, os quadros é o que a gente vai chamar de reagente limitante. Então, a quantidade de bicicletas formadas, ou seja, o meu produto, ele depende especificamente da quantidade de reagente limitante. Eu consegui fazer as 3 bicicletas porque eu tinha 3 quadros. Então, é o reagente limitante que vai determinar a quantidade de produto formado. O reagente em excesso, ele vai sobrar no final. Uma quantidade dele que não foi utilizada, ela vai ficar lá, né, no final da minha reação, sem ter o outro reagente para reagir com ele. Bom, para tentar ilustrar essa situação de reagente em excesso, reagente limitante, né, o que sobra durante uma transformação, eu trouxe um exemplo, que é uma situação hipotética na qual você vai receber na sua casa 10 amigos e você quer servir para eles um lanche. Esse lanche ele vai ser igual para todos, 2 fatias de pão e 3 fatias de presunto. É assim que você vai construir o lanchinho. Bom, mas você tem disponível na sua casa 32 fatias de pão, 32 fatias de presunto e 18 fatias de pão. O que vai acontecer? A gente vai fazer as combinações e vai tentar responder as perguntas, que são as seguintes. Qual seria o componente limitante? Né? O pão ou o presunto é que vai ser completamente consumido? Quantos lanches eu consigo produzir? E qual seria o reagente em excesso, né? Aquele que vai sobrar no final? E quanto vai sobrar? Antes de tudo, a gente vai escrever uma equação química. Nesse caso, a equação é como se fosse uma receita, a receita do que eu vou, do lanche que eu vou produzir, que são 2 fatias de pão, 3 fatias de presunto, juntando tudo isso eu produzo um lanche. Bom, o que eu faço? A gente vai começar a associar as quantidades que eu tenho. A quantidade de fatias de pão é 18, então eu já sei que 18. Primeiro, deixa eu fazer a relação estequiométrica aqui embaixo. Eu sei que 2 fatias de pão vão reagir com, né, vão se juntar a 3 fatias de presunto.
A questão me diz que eu tenho 18 fatias de pão e um total de 32 de presunto. E aí eu vou mostrar qual que é o artifício que a gente pode usar para fazer esse cálculo. Multiplicando em cruz e relacionando embaixo da substância, aquela quantidade da substância, né, ou do reagente aqui no caso, a quantidade que eu tenho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 3 vezes 18, e aí eu vou ter a quantidade aqui, um número embaixo das fatias de pão. Então, 3 vezes 18 vai me dar 54. Então, é uma multiplicação de 18 por 3. E agora, aqui debaixo da quantidade de presunto, eu vou multiplicar 2 por 32. 32 vezes 2, que vai me dar 64. Esse número aqui, em azul, esses números, eu vou fazer um comparativo entre eles. Aquele valor que der maior, ou seja, 64, é maior do que 54. Isso aqui me sinaliza qual é o reagente em excesso. O excesso é o presunto. Eu tenho fatias de presunto a mais do que o necessário. Obviamente, se o presunto é o reagente em excesso, o pão é o reagente limitante. É o pão que vai acabar, que vai ser todo consumido e vai determinar qual é a quantidade de lanches formadas. Então, isso aqui é uma espécie de truque, é um macete para fazer o cálculo. Então, eu já sei agora que eu tenho 2 fatias de pão, vou escrever assim, ó. E essas 2 fatias reagem com 3 fatias de presunto, vou pôr assim, formando um lanche. Então, eu estou reescrevendo apenas a equação. Agora, eu vou pôr os dados novamente. Ó. 2 dessa reagem com 3 dessa, formando uma dessa aqui. O limitante é aquele que vai limitar a quantidade de lanches. Então, para cada 18, que é a quantidade de reagente limitante, eu consigo calcular quantos eu vou precisar, quantas fatias eu preciso de presunto, assim como quantos lanches eu consigo produzir. Isso aqui eu consigo fazer por meio de regra de 3. Então, ó, a primeira regra de 3 aqui vai me ajudar a achar o valor de x. Quanto vale x? X será 18 vezes 3 dividido por 2. Então, estou já fazendo a regra de 3 direto. Então, 18 vezes 3 dividido por 2. Eu tenho um total, vou usar, né, vou precisar de um total de 27 fatias de presunto, que é o meu x, certo? Lembrando que eu tenho 32, né? Isso já vai ser útil na resposta. E agora eu vou fazer a relação entre as fatias de pão e a quantidade de lanche. 2 fatias de pão vão fazer um lanche. 18 fatias de pão vão fazer Y lanche. Regrinha de 3 ali também. 18 vezes 1 dividido por 2, 9 lanches. Então, ó, primeira coisa, eu vou poder fazer 9 lanches. Qual seria o componente limitante? O limitante é o pão. A quantidade de lanches que eu consigo fazer são 9. E qual seria o componente em excesso? Bom, o componente em excesso, aquele que vai sobrar, é o presunto. Quantas fatias de presunto sobram? Bom, eu vou utilizar 27, mas eu tenho 32. Então, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sobram 5 fatias de presunto. Então, esse é um clássico exercício de reagente em excesso e reagente limitante sem usar substâncias químicas. E esse trechinho aqui, que eu vou destacar em amarelo agora, ele é essencial. Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu estou comparando as quantidades e quando esses valores dão diferentes, aquele que dá um valor maior vai estar em excesso, o menor vai ser o limitante. Se eu tivesse chegado a valores iguais dos dois lados, o que eu poderia afirmar? Que essa reação não tem reagente em excesso nem limitante, ela está exatamente na proporção adequada. Isso acontece com muitos exercícios. Mas, nesse caso, a gente está buscando aqui saber se alguém vai sobrar e quanto vai sobrar. Então, o objetivo principal, né, dessa aula, desses próximos exemplos que eu vou dar, é identificar o reagente limitante, identificar, né, quanto de produto eu formo, conseguir fazer os cálculos a partir dessa comparação ali. Será que sobra? Será que não sobra? Bom,
Fazendo aqui, então, um resumo, o reagente limitante é aquele que vai ser totalmente consumido na transformação, ele está na quantidade adequada, enquanto que o reagente em excesso, ele tem uma quantidade superior à necessária, vai sobrar. Ele é aquela roda de bicicleta sobressalente que eu tenho lá e que não vai me servir para nada. O reagente em excesso, né, o que sobra do reagente, não é útil, porque ele não consegue formar produto. Quem determina a quantidade de produtos formados sempre vai ser o reagente limitante. Bom, agora, né, a melhor maneira de treinar, de colocar em prática esse conhecimento é fazendo exercícios. Então, eu coloquei alguns exemplos para a gente treinar. O que eu tenho aqui? Determine a quantidade em mol de amônia obtida, se ela é obtida, eu já sei que ela é um produto, a partir de 30 mols de N2 e 60 mols de H2, considerando a reação completa. Primeira coisa, escrever a equação. Ele fala que o N2 vai reagir com H2 e vai produzir amônia, NH3. Balanceando sempre, né? Eu vou ter aqui 2, 3 e 1. Essas são as proporções estequiométricas. Vou escrevê-las em mol. Ó. Eu sei que cada mol de N2 reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. Essa é a proporção em mol. Como a questão também traz todos os dados em mol, não preciso fazer nenhuma conversão de unidade. O que eu vou precisar fazer agora é testar para ver se algum dos reagentes está em excesso. Então, ele fala lá, ó, a partir de 30 mols de N2, vou colocar esses dados aqui embaixo, 30 mols de N2 e 60 mol de H2. Será que essas quantidades estão adequadas? Será que está na proporção estequiométrica? A gente vai fazer aquele teste que é multiplicar esse 3 por esse 30, ó, então é de cima para baixo aqui na diagonal, e eu vou descobrir qual é a proporção de N2. Então, 3 vezes 30, 90, e vou fazer o mesmo processo para o outro lado. 60, é que aqui eu escrevi errado, eu vou arrumar ali. Então, ó, 6 vezes 1. Vou consertar isso aqui também. Então, 60 vezes 1 e 60 mol, que foi a quantidade dada. Bom, testamos aqui, eu já vi que um dos valores é maior que o outro e eu acabei de identificar o reagente em excesso. Então, não vão reagir 30 mols de N2, porque eu já sei que alguma certa quantidade ali vai sobrar. Então, para descobrir a quantidade de amônia obtida, né, o X, eu sempre vou usar o reagente limitante. Então, eu tenho essa regra de 3 aqui. Esse número 60 e 90, ele é apenas usado no teste, né? Então, eu posso até reescrever a minha equação. Ó, 3H2 forma 2NH3. Então, eu estou fazendo o cálculo de proporção aqui embaixo para não confundir. Eu sei que 3 mols reagem com 2, aliás, formam 2 mols. Então, para 60, a quantidade desse aqui será X. Eu vou montar minha regrinha de 3. E aí, eu vou ter 60 vezes 2, que dá 120, dividido por 3, 40. 40 mols de amônia. Então, quem determina a quantidade de produto formada é sempre o reagente limitante, que nesse caso aqui, ó, o reagente limitante é o hidrogênio. Certo? Então, a questão pode pedir quem é o reagente limitante, quanto forma de produto, quanto de excesso, né, vai sobrar e assim por diante. Exemplo 2. Determina a massa de amônia obtida a partir de 14 gramas de nitrogênio e 5 gramas de hidrogênio, considerando a reação. Então, olha só, é a mesma reação anterior, então eu posso até reproduzir, né? Eu sei que o N2 reage com 3H2, formando 2NH3, a mesma equação, está balanceada, só que agora a gente está trabalhando com massas. Então, ó, primeira coisa, escreve a proporção em mol, um mol reage com 3 mols, formando 2 mols disso aqui. Então, a gente escreve para não ter, deixa eu colocar
melhor aqui, para não ter problema de erro. E vamos fazer agora a conversão de unidades. O exercício todo vai trabalhar em massa, então vamos passar para massa. Qual é, né, a conversão que eu preciso fazer? Eu preciso consultar a tabela periódica e descobrir qual que é a massa molar do N2. O N tem massa 14, então seria legal pegar uma tabela agora, vezes 2, então 28 gramas. O hidrogênio é o mais simples, né? Massa 1, H2 tem massa 2 vezes 3, 6 gramas. Então, estou passando todos para massa. E aqui, ó, hidrogênio 3, cada hidrogênio 1, né? 3 mais 14, 17 vezes 2. Então, 34 gramas. Todos foram, então, passados de mol para massa. Agora sim eu posso pegar os dados do exercício. Ele está dizendo aqui, ó, que se eu tenho 14 gramas desse e 5 gramas desse aqui, quanto eu vou formar de produto? Agora, a gente precisa ver quem está em excesso, quem está limitante. Aquele mesmo macete, multiplica esse aqui por esse, então eu vou ter 14 vezes 6, que vai me dar 84, anota então aqui embaixo 84, e 28 vezes 5, que vai me dar 140. 140, um valor bem maior, ó, isso aqui, então, é o meu reagente em excesso. O reagente limitante é o N2, nesse caso. Então, eu vou fazer o cálculo para saber quanto vale X usando o reagente limitante, não o excesso. Então, ó, eu vou vir de cantinho aqui para fazer o cálculo separado, mas é o seguinte, quem que é o limitante? N2. Então, vamos usar o N2, reage e forma 2NH3, tá vendo? Eu vou pegar só esse reagente. Eu sei que 1 mol vai formar 2 mols de amônia. Aí, passamos para a massa. Aqui eu já podia ter colocado a massa direta, né? Ó, 28 gramas forma 34 gramas. Pronto, surgiu minha regra de 3. 14 gramas, X. Regrinha de 3 aqui, resolvo multiplicando em cruz, a gente chega aqui, X será, vamos fazer 14 vezes 34, dividido por 28, 17. X é igual a 17 gramas. Essa é a quantidade de amônia produzida. Ah, e o que acontece com o hidrogênio que sobrou? Ué, ele vai ficar como excesso lá no fim da reação. Então, além desses 14 gramas de amônia, eu ainda vou ter o hidrogênio que não reagiu. Bom, a partir de agora, né, a gente tem exercícios. Aí a sugestão é aquela que eu já dei em outras aulas. Pegue o enunciado, dê um pause na aula e tente fazer o exercício. E depois faça a correção junto. Eu acho que é a melhor maneira de treinar e depois fazer sozinho. Então, ó, a primeira questão, o primeiro exercício, ele diz o seguinte, que em um laboratório foi feita a reação com 2 mols de magnésio sólido e 5 mols de HCl aquoso a partir dessa mistura. Pergunta-se, então, olha só, ele deu a equação, já está bem bonitinha, balanceada, e ele quer saber se qual reagente em excesso e quantos mols, né? Quanto desse excesso vai sobrar no final e qual é a quantidade em mol, qual o número de mol de H2 produzido. Então, a gente tem várias coisas para relacionar. Vou aqui, primeiro, começar pegando os reagentes. A gente pode fazer isso separadamente, viu? Eu sei que 1 mol de magnésio reage com 2 mols. Eu nem preciso colocar a seta, se eu não, o sinal de mais. Eu posso deixar até uma relação direta aqui, ó. Reage com 2 HCl. Isso aqui está lá na proporção do exercício. Ou seja, cada mol disso aqui precisa de 2 mols desse. Agora, eu posso pegar os dados do exercício que foram fornecidos, que dizem o seguinte, que 2 mols de magnésio foram colocados para reagir com 5 mols de HCl. Esse aqui está tão óbvio que eu nem precisava fazer esse macete da multiplicação cruzada, mas vou fazer só para mostrar que sempre funciona. Ó. Então, eu tenho 2 vezes 2, e aí eu vou obter 4, e eu tenho 1 vezes 5, vou obter 5, ou seja, 5 é um valor maior, isso me indica que esse reagente aqui está em excesso, ó, tem mais HCl do que eu preciso. Então, qual é o reagente em excesso? Já respondo a questão aqui, ó, o HCl. E qual é o número, quantos mols de excesso eu tenho? Aí, o que que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, 1 mol de Mg reage com 2 de HCl. 2 mols de Mg reagiria com 4. Então, ó, aqui o excesso é
1 mol. 4 mols reagiriam e o excesso é 1 mol. Então, sobra 1 mol de HCl, certo? Bom, item B, o que eu preciso fazer agora? Saber qual é a quantidade de hidrogênio produzida. Bom, pega lá o reagente limitante, que é aquele que vai determinar a quantidade de produto. Magnésio reage formando H2. Gente, a proporção é 1 mol desse para 1 desse aqui, já é 1 para 1. Então, a quantidade que o exercício propõe, 2 mols de magnésio, formará Y. A gente nem precisa fazer conta, né? Então, a quantidade de hidrogênio formado é 2 mols, certo? No final dessa reação, o que tudo isso significa? Que eu vou obter 2 mols de produto, além disso, ainda vai ter 1 mol de HCl que sobrou, porque não tinha reagente suficiente, né? Magnésio suficiente para reagir com ele. Bom, segundo exercício. A queima de enxofre, impureza presente nos combustíveis fósseis, produz dióxido de enxofre, um poluente atmosférico, e essa reação pode ser representada como está ali abaixo, ó, S mais O2 formando SO2. Está balanceada, está tudo ok, e o exercício diz o seguinte: foram colocados 64 gramas de enxofre e 84 gramas de O2 e reagiram. Não diz se reagiu completamente, se sobrou alguma coisa, então indique o reagente limitante, o reagente em excesso e a quantidade de produto produzida. Bem simples, mesma coisa dos exercícios e exemplos anteriores, né? Ó, a proporção, faz primeiro essa, que eu acho que foi mais fácil. Para fazer o A e o B, eu acho que a gente já faz a proporção. Ó, A e B tá aqui, já vou fazer. Enxofre com O2. Qual que é a proporção que eles reagem? 1 mol de enxofre reage com 1 mol de O2. Essa é a proporção. Bom, a questão toda, deixa eu fazer sem esse AB, que eu acho que foi mais espaço. Está dada em massa, então eu vou passar tudo para massa. Então, ó, primeiro fato aqui, eu vou converter 1 mol de enxofre a 32 gramas e 1 mol de O2, a gente sabe que é 32 gramas também. Então, ó, 32 gramas reagem com 32. Nossa, perfeita essa conta. Por quê? O exercício me vem aqui e fala que você tem 64 gramas desse aqui e tem 80 gramas desse. A gente já sabe quem é o excesso. Ó, se 32 reage com 32, 64 deveria reagir com 64 também. Mas vamos usar o macete para a gente criar esse hábito. Então, ó, eu vou ter 64 vezes 32, que dá 1.048, 2.000, aliás, e 48, e esse vezes esse, que vai dar outro excesso, que vai ser 32 vezes 80, vai dar 2.560, óbvio, a gente já tinha visto que esse aqui é o excesso, então o reagente limitante é o enxofre, o reagente em excesso é o oxigênio, e oxigênio aqui, O2, e a quantidade de produto produzida, eu sempre vou calcular a partir do limitante. Então, fazendo conta, S forma SO2, 1 mol, 1 mol. Qual vai ser a proporção em massa, né? O enxofre, 32 gramas, e o SO2, bom, tem... foi dado ali também, 64 gramas cada mol. 32 reagem lá na forma 64. E a quantidade que o exercício me deu, 64 gramas de enxofre, vai formar X. Regrinha de 3 aqui, nesse trecho, né? Gente, é o dobro, né? Então, 32, aliás, 64 vezes 64 dividido por 32, que vai dar 128 gramas de enxofre, de dióxido de enxofre, certo? Então, é isso. A gente faz o cálculo a partir do que o exercício nos fornece. Exercício 3. Bom, a reação do hidreto de lítio e água pode ser representada pela equação, conferindo ali se está balanceado, ó, um Li, 1 oxigênio, 3 hidrogênios, balanceadíssimo. Sabendo que foram colocados em contato 4 mols de LiH com 6 mols de H2O, responda: qual reagente limitante, qual reagente em excesso
e o número de mols desse excesso, então ele quer que agora calcule quanto sobra, e o volume de H2 produzido a 25 graus Celsius em um atm. Mas ele dá aqui, ó, que nessas condições, cada mol tem 25 litros. Então, item A e B, a gente vai pegar só, eu vou pegar só os reagentes, ó, LiH reagindo com H2O. Tá balanceado, então eu tô já com 1 mol reagindo com 1 mol. A questão das quantidades em mol, perfeito, então eu sei que 6 mols disso aqui, aliás, perdão, 4 mols de Li reage com 4 mols desse aqui. 4 mols, e eu já sei que sobram 2. Se ele colocou 6, né? Então, ó, sobram 2 mols. Aqui nem vou ficar perdendo tempo fazendo multiplicação cruzada, que eu já sei. 1 reage com 1, 4 reage com 4. Então, qual é o reagente limitante? Aquele que vai ser todo consumido. LiH. Qual é o reagente em excesso? O reagente em excesso é a água, que eu só preciso de 4 mols, mas eu tenho 6. O número de mols em excesso sobram 2 mols, que eu tenho 6 e eu sei que 4 deles vão reagir. Agora a gente vai fazer a conta, né, o cálculo para determinar a quantidade de produto formada, sempre usando o reagente limitante. O reagente limitante é que determina a quantidade de produto formada. Então, vamos lá. LiH reage formando o gás hidrogênio, que é H2. A proporção também está bonitinha. 1 mol forma 1 mol. Mas para as quantidades de LiH, eu posso deixar em mol mesmo. Então, eu vou ter que 1 mol de LiH. Então, ó, deixa em mol. E aqui eu vou passar para volume, porque o exercício me pergunta quanto. 1 mol de H2 tem 25 litros, é o que está escrito lá no enunciado. Então, 1 mol forma 25 litros. Para os 4 mols que o exercício propõe, então, ó, a quantidade proposta pela questão a gente usa por último. Para 4 mols, uma quantidade igual a x. Regrinha de 3 aqui, ó, vamos achar o valor de x, que vai ser 4 vezes 25 dividido por 1, ou seja, 100 litros de H2. Nessa condição aí do exercício, ok? E por último, né, a última situação aqui, a gente tem uma reação que diz que a amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação. Então, há uma reação diferente que produz amônia, só que produz outras substâncias também. Diz que 112 gramas de óxido de cálcio reagem com 224 de cloreto, foram misturadas, né? E queremos saber a quantidade de amônia que será produzida. Então, são 2 passos novamente. Descobrir se tem alguém que é excesso, alguém que é limitante, e aí usar o limitante para descobrir qual a quantidade de amônia produzida. Então, eu vou fazer a conta de novo separadinho. Ó. CaO reage com 2NH4Cl. Vou fazer a conta envolvendo esses. Então, pela proporção, 1 mol reage aqui com 2 mols lá no balanceamento. Agora, as massas foram dadas, então eu preciso converter para massa. Ó, 1 mol de CaO eu estou passando para 56 gramas, é equivalente. E o NH4Cl, a massa de 1 mol é 53, então 2 vezes 53 gramas. Essa aqui é a proporção da reação estequiométrica. Agora eu vou testar as proporções do exercício. O exercício diz que eu tenho 112 gramas desse reagente e do outro eu vou ter 224. Será que alguém está em excesso? Será que alguém é limitante? Vamos usar aquele macete. Multiplica cruzado e esse valor que sai lá embaixo vai me dizer se é ou não proporcional, né? Se está na quantidade adequada. 112 vezes 2 vezes 53. Então, deu um número enorme, 11.872. Agora eu vou usar, né, o macete do outro lado, de cima para baixo, vou achar ali o valor correspondente ao NH4Cl. 56 vezes 224, que deu 12.544. Agora, fazendo essa comparação, ó, esse valor é maior e esse valor indica um excesso de NH4Cl. O reagente limitante vai ser o CaO.
Esse valor em roxo aqui, eu não uso para nada a não ser para fazer o teste. Então, descobri que o limitante é o CaO, agora eu vou usar o limitante para calcular o produto formado. A relação entre o CaO e a amônia é de 1 para 2, de acordo com o balanceamento. Então, cada mol disso forma 2 mols de amônia. O exercício quer, para os 112 gramas, deixa eu colocar primeiro as quantidades em mol, né? Cada mol de CaO, 56 gramas, e cada mol de amônia é 17, então 2 vezes 17, porque são 2 mols. Agora sim, vamos para os dados do exercício. Para os 112 gramas de CaO, a quantidade de amônia formada, vou chamar de Y. Regrinha de 3, multiplica em cruz, então 112 vezes 2 vezes 17, dividido por 56, que dá 68 gramas. Essa é a quantidade de amônia que eu consigo produzir, sabendo que vai sobrar no final um pouco de reagente em excesso lá do NH4Cl também. Como ele não perguntou, a gente não precisa determinar. Então, ó, a quantidade de amônia formada é essa aqui. Bom, eu espero que esses exemplos ajudem, né, a fazer depois os exercícios quando vocês forem estudar sozinhos. É sempre bom, então, tenha a quantidade dos reagentes fornecida, testar para ver se eles estão na proporção adequada ou se tem alguém em excesso e fazer os cálculos do produto, né, quanto produto eu formo, sempre a partir do limitante, né, o excesso eu já sei que vai sobrar, certo? Então, bons estudos!